Ceará e Palmeiras, Palmeiras e Ceará. Hoje é dia de Verdão na Copa do Brasil e tem também Abel Ferreira na seleção brasileira. Com o não do Ancelotti, pode acontecer sim. Fica aqui com a gente nesse vídeo. Você que já é de casa, cara, já sabe aí. Por gentileza, chega mais, dedo no botão do like. E tem uma nova função agora do YouTube, viu? Você aí, por gentileza, que já deu like no vídeo, vai aparecer a opção hypar. Por favor, é muito importante para a gente, é uma nova função que o YouTube está testando aí para alavancar os canais. Então, quando você der like no vídeo, se der, clica no hypar aí, a gente fica muito agradecido, beleza? Você que caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, segura sua mãozinha aí. Se você curtiu o nosso formato, curtir aqui as notícias, aí sim, você deixa o like, se inscreve e faz o hype aí também. Fechado? Vamos lá! Hoje é dia de Ceará e Palmeiras e, meu amigo, você vai ter aqui onde assistir, os desfalques, a listinha completa aqui. E o jogo é hoje, nessa quarta-feira, às 19h30 no Castelão. O Ceará, que quer manter aí uma invencibilidade dentro de casa, e o Palmeiras, que é muito importante esse primeiro jogo, muito por fazer a vantagem fora de casa. E o Ceará é um time muito forte jogando aí nos seus domínios. Não sei se vocês sabem, mas o Ceará ainda não foi derrotado em 2025, cara. Eles têm 13 jogos, 9 vitórias e 4 empates jogando em casa. Eles vêm de empate aí contra o São Paulo, né? E eles vão com força máxima para o jogo de hoje, tá? Então, na primeira fase, o Ceará ele passou pelo Sergipe, ele eliminou o Sergipe, depois ele venceu o Confiança nos pênaltis. Já o Palmeiras começa a sua corrida na Copa do Brasil logo depois de uma derrota para o Bahia e agora encerrou aquela sequência, né, muito boa que a gente estava de 7 vitórias seguidas e bastou perder uma, né, para a galera já falar que não presta ninguém, mas eu acho que não é bem por aí, né? Hoje eu acredito que o Palmeiras tem condições de ganhar lá sim, tá? Mas por outro lado aqui, ó, o Palmeiras tem uma invencibilidade. Se o Ceará é forte dentro de casa, o Palmeiras também é muito forte fora de casa. O Palmeiras tem 16 jogos sem perder, tem 13 vitórias e 3 empates desde novembro do ano passado, tá? Então, caras, vai ser um confronto aí muito interessante. E onde você pode assistir? Infelizmente, vai ser só uma transmissão privada, vai ser no Prime Video, onde você pode acompanhar esse jogo. Então, fica aí mais restrito para quem tem streaming de assinatura. E aqui temos as escalações prováveis. O Ceará, que tem o técnico Léo Condé, deve ter algumas mudanças aí para o confronto. Tem o Fabiano Souza, que ele vem numa posição ali para assumir a lateral, e você tem também o restante da escalação aqui, que é um time que não muda muito, tá? Você tem o Fernando Miguel, que é um goleiro experiente, o William Machado, Marlon, Fabiano Souza, Matheus Bahia, esse aqui eu conheço há muito tempo, Fernando Sobral também, bom de bola, Diego, Lucas Mugni, que inclusive dá muita assistência pro Pedro Raul, tá? Pedro Henrique, Galeano e o Pedro Raul, que só roubou dinheiro do Corinthians, hein? Que bom. Quase não fez gol. O Corinthians paga parte do salário dele ainda, então, Palmeiras, cuidado com essa zica aqui. Olho no Pedro Raul, que o cara costuma fazer gol. Pelo menos no Ceará, ele está fazendo gol. E aí eles têm alguns desfalques aqui. Bruno Tubarão, Bruno Ferreira e Nicolas e Fabiano Souza, suspenso. O Ceará, que não tem nenhum pendurado, tá? E o foco hoje do Ceará, cara, eles vão tentar sair na frente, né? Não tem muito segredo, estão jogando nos domínios, provavelmente devem lotar o estádio, e o negócio hoje dos caras é fazer uma vantagem para vir jogar no Allianz Parque. E o Pedro Henrique também, uma coisa que eu esqueci de falar aqui, que vem se firmando na equipe titular dos caras, volta de lesão. O Pedro Henrique, que também era do Corinthians, era um jogador do Corinthians, acho que está emprestado para o Ceará, e deve jogar como titular aí ao lado do Pedro Raul. E agora vamos de Palmeiras. A escalação do Palmeiras, Abel Ferreira aí, com essa maratona de jogos, Copa do Brasil, Brasileirão, o Abel deve rodar o time do Palmeiras, como tem acontecido aí em muitos jogos. O pessoal fala, o Vitor Roque precisa jogar mais, Vitor Roque precisa aparecer mais no time. O que acontece é que o Abel também está rodando o elenco. Então você tem aqui o Murilo, recuperado de lesão, que está novamente disponível no banco de reservas, ele que é a novidade aí no time do Palmeiras. Então, a escalação do Palmeiras deve ser o Everton, é Riai ou Chiai? Até hoje eu não entendi como fala ainda, tá? Tem uns que falam que o G tem som de R, outro que tem som de J. Vamos falar o português? Vamos aportuguesar? Vamos falar Giai. Giai, aí ninguém briga. Fechou? Giai, Gustavo Gomes,
Bruno Fux e Piquerez, Emiliano Martinez, Richard Rios, Felipe Anderson, Estevão, Paulinho e Vitor Roque. Hoje o Vitor Roque deve jogar. E aí o Palmeiras tem uma chuva de desfalques. Bruno Rodrigues, transição física. Rafael Veiga, transição física. Mike, transição física. Marcos Rocha, transição física. E Mikael entorce no tornozelo, tá? Essas infos aqui de desfalques são do Globo Esporte. E, enfim, arbitragem, Rodrigo José Pereira de Lima e auxiliares Eduardo Gonçalves da Cruz e Francisco Chaves Bezerra Júnior. O VAR, o VAR. Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, confesso que não conheço, né? Não sei do histórico, mas enfim, se alguém lembrar de algum desses nomes da arbitragem, dá um toque aí nos comentários, mas de antemão, nada que me preocupe muito. E aí, senhor Erlan Dias? O Vessone deve saber, todo pré-jogo do Corinthians ele puxa a capivara do árbitro mais aleatório que seja. Mas falando do Ceará ali, a linha de frente ela é muito conhecida, né? O Lucas Mugni jogou muito bem no Bahia já, ele tem a bola parada também. O Pedro Henrique ele fez um golaço contra o São Paulo ali, né? De cobertura. Tem o Galeano, que também foi revelado pelo São Paulo, né? Teve uma rodagem e parou no Ceará, e o próprio Pedro Raul, que tá muito bem. O Pedro Raul é o típico cara que, né, funciona nos times digamos, médios aí do futebol brasileiro, ele funciona muito bem. Acho que só é que o Vasco, é por isso que ele não funciona no Vasco. O Vasco é grande, é que o Vasco tá se fazendo médio, né? Mas o Vasco é grande, ele acabou não funcionando, mas foi bem no Goiás, agora tá indo bem no Ceará também. E o Fernando Sobral também é muito bom, é um time chato, cara. E até dando uma repassada nos jogos de ontem, por exemplo, Retrô empatou com o Fortaleza, Internacional ganhou do Maracanã de 1-0, chorado. Maringá empatou em 2-2 com o Atlético Mineiro. Fluminense ganhou de 1-0 só da Aparecidense. O São Paulo em casa ganhou de 2-1 do Náutico, saindo atrás do placar. Então a gente imagina, né? Os times que pegaram, os times aí de Série B, Série C, já não tiveram vida fácil, aí o Palmeiras pegou o único da Série A. Vamos ver se a gente vai contra a maré e consegue ir bem, né? Mas como você falou, o Ceará é muito forte em casa, o Castelão é um estádio bem complicado de se jogar, o gramado não é lá aquelas coisas, tem várias questões. Então hoje, se a gente conseguir sair aí com 1-0, 2-0, eu já tô bem feliz. Tomara que o Ceará também tem uma sequência aí, né? O Ceará tá jogando Brasileirão de Série A, então também tem uma preocupação pro jogo de frente. Mas vamos ver se o Palmeiras consegue sair com a vitória, mas não é um jogo nada fácil hoje. Detalhe importantíssimo, né? Esqueci de mencionar isso aqui. O Rômulo, nem de longe, hein? No Ceará. Nem de longe a ser titular. Falou-se muito dele aqui, né? Então, pelo menos aqui o que a gente vê, o Rômulo, ele não pega aqui a titularidade do Ceará. Eu tava Enfim, vendo outro jogo, ele entrou, eram uns 40 e poucos minutos já tava acabando o jogo, ele entrou mal ainda, cara. Complicado, né? exatamente. Bom, mas enfim, essencial ganhar, lembrando que todo mundo sofreu na Copa do Brasil, né? Você vê o Galo ontem, o cara teve que tirar um pênalti do Maringá. E se fosse aquele lance com o Palmeiras, meu amigo, você ia ver o Brasil parar, né? Você ia ver isso aí virar pauta no Neto de uma hora seguida. Mas enfim, né? Seguimos, né? Os caras não estão entendendo ainda que a arbitragem que é o problema, né? Não tem esquema para ninguém. A arbitragem que é ruim mesmo, né? Aí, ao invés dos caras melhorarem a arbitragem, o que a CBF faz? Aumenta de 50 mil para 215 mil o salário das federações aí, né? Mas enfim, é isso. E vamos transicionar aqui para Abel Ferreira. Abel Ferreira, sim, tem chance agora de. É um dos cotados, né, na verdade, atualmente, para dirigir a seleção. Nós trouxemos ontem para você sobre o Ancelotti. E realmente, o Ancelotti estava com o sim, mas ele recebeu uma proposta da Arábia 5 vezes maior que a da CBF. A gente comentou aqui que era 5 milhões por mês, né? O que o Ancelotti ia ganhar no Brasil. Ele recebeu uma proposta da Arábia de 26 milhões por mês. 26 milhões por mês. Aí, né, Ancelotti? Aí eu entendo, aí é complicado, né? Não que mais dinheiro faça muita diferença, mas aí foi o que levou o Ancelotti a recusar o convite da seleção e provavelmente o destino deve ser a Arábia. Lembrando que ele ainda tá no Real Madrid, tá tudo direitinho, tá só encaminhando a saída dele aí. E quem ganha força é o Abel Ferreira, e a CBF tá avaliando aí para ele dirigir a seleção. Está entre dois portugueses, Abel Ferreira e Jorge Jesus. A CBF aí tem esses dois portugueses para assumir a seleção brasileira
E o Abel tá ganhando força lá dentro, tá? Informação aí do André Hernan. Essas duas opções, elas são as mais prováveis muito por causa do acerto com o Ancelotti, né? Que foi minado, o Brasil tá 2 anos aí tentando o Ancelotti. E, enfim, o Jorge Jesus, ele foi tratado sempre como um plano B, né? E ele tem o sonho de assumir a seleção brasileira, o Jorge Jesus já deixou isso claro. Só que o ponto negativo aqui, qual que é? Neymar, né, é visto como uma peça fundamental da CBF, é dito muito que a seleção pode jogar para ele, e ele não teve um bom relacionamento com o Mister, né? Como é que diz o Pedro Certeza? O Mister não teve um bom relacionamento com ele na passagem pelo Al Hilal. Já o Abel Ferreira, um dos pontos fortes aí que fortalece o nome dele para ser técnico da seleção é que ele trabalha no futebol brasileiro desde 2020. Então, além dele ser um cara muito competente, o cara que mais venceu no período, ele é um cara que conhece muito bem o futebol brasileiro. Ele já sabe ali as melhores peças que poderiam encaixar na seleção. Ele é considerado, desde essa temporada, o principal técnico do país. E coleciona títulos pra caramba, então isso faz uma força. E em contrapartida, o que a CBF segura muito no Abel é esse temperamento, né? Os portugueses, né? Dá pra dizer que o Jorge Jesus não passa muito longe do Abel, não. Mas, enfim, é o que pega muito, é a personalidade, a questão da personalidade, mas são os dois que estão no radar da CBF, enfim. Nem pensar, né? Eu não sei a opinião de vocês, para mim não, né? O Jorge Jesus ficou muito pouco tempo aqui, ele teria surtado bem mais que o Abel em coletiva, tá? Porque o pouco tempo que ele ficou, ele já tinha brigado com a galera, já. Imagina ele 4, 5 anos no Brasil, que ele não ia brigar com o repórter, é impressionante. Eu tava conversando até com a minha esposa em relação a Ancelotti e Jorge Jesus. Óbvio que o Ancelotti, para mim, hoje é um dos maiores, ele junto com o Guardiola, né, um dos maiores em atividade, mas para a seleção brasileira, acho que o Jorge Jesus combina mais, esse lance de ir para cima e tal, não imagino a seleção muito reativa. Sempre foi o sistema do Brasil ir mais para cima, né? A não ser ali com o Felipão, que acabou dando certo também. Mas em relação a Abel na seleção, pelo amor de Deus, né? A não ser que o Abel vá para a seleção e o Jorge Jesus venha para o Palmeiras. O que eu não acho nada provável também. O paparazzo rubro-negro ia entrar em pane, ia dar um problema sério aí com a torcida do Flamengo. Mas deixa quietinho aqui, né? Contrata o Jorge Jesus. A minha preocupação é ele não querer, né? Só que ele já se mostrou muito interessado, né? Já, inclusive, meio que se ofereceu em algumas entrevistas e tal. Então, acho que vai acabar caindo no colo dele. E eu acho que é uma boa para a seleção, ainda mais pensando em tiro curto aí, Copa do Mundo. Ele é meio maluco também. Eu não sei como que vai funcionar isso. Essa questão com o Neymar, eu aí me desculpa a CBF, né? Ficar pensando em Neymar em 2025 não dá. A não ser que aconteça um milagre aí, ele se cure muito das lesões dele. E não é só a lesão, ele já tá com aquele problema crônico mesmo de jogador muito de anos 90, de anos 2000, né? O cara bateu dos 30, já começa a ter lesão uma atrás da outra. E o Neymar não é atleta, né? Ele é um baita jogador, um dos melhores que eu vi jogar, só que ele não é atleta. Então, ele poderia chegar nesse momento da carreira melhor. E não chegou. Então, ficar pensando nele como um empecilho pro resto de toda a seleção, pro problema de contratar técnico. Você vê o Rodrigo dando entrevista falando do Neymar, mano, foca em você, cara. Tipo, você que tá com a camisa 10 da seleção, pense em você, não no Neymar, né? Então, acho que enquanto o Neymar não se aposentar, ele vai continuar sendo um peso para a seleção. Tomara que ele cale minha boca, tomara que ano que vem ele faça o gol do título com a camisa vermelha, rosa, verde, que seja. Mas tá difícil, cara. O cara não consegue jogar no Santos, né? Tipo, o cara não consegue jogar no Santos, vai jogar na Copa do Mundo, é difícil. Eu vou comprar a camisa vermelha da seleção, eu vou bugar o sistema, eu vou pôr o nome do Neymar. Aí vamos unir o povo brasileiro. Aí vai ficar legal. E eu 22. quero ver. Exatamente. E, rapaziada, inclusive, não sou a favor de Abel na seleção, tá? Por mim, pô, ele tem tempo aqui ainda. Por mim, pode ficar aqui ainda. Mas imagina, o brasileiro médio, né? O Abel, a escalação do Abel: Neymar na lateral, Guilherme Arana na ponta esquerda, Casemiro na zaga, Marquinhos de central. aqueles improvisos, né, que só o Abel consegue fazer. Já pensou? O ano de 2026, Copa do Mundo, Brasil e Espanha, quartas de final. Escalação do Abel Ferreira: Alisson, Marcos Rocha, Casemiro, Marquinhos, Renan Lodi, Bruno Guimarães, Gabriel Menino, Rafael Veiga, Vinícius Júnior, Rony e Guilherme Arana. Ganha com gol de bicicleta aí. Ganha com gol de bicicleta, exatamente. 1-0 na Espanha com dobra de lateral e tudo. Mas enfim, rapaziada, trouxemos para vocês aí onde você pode ver o jogo hoje, informações.
Fizemos uma publi de vocês ainda em Amazon Prime. Dá uma moral pra firma aí, hein? Ó, escalação, tudo direitinho, informação do jogo. E também Abel Ferreira na seleção brasileira. Ele se torna uma opção real agora para dirigir a nossa seleção. Enfim, senhores, o que vocês pensam a respeito? Cara, você que é de casa, já deixou o seu like? Por favor, se você clicou em like, clique em hypar aí. É uma nova função do YouTube que a gente está testando aí para ver se melhora o alcance dos vídeos. E você que chegou até aqui, cara, no finalzinho do vídeo, não é inscrito no canal, gostou do formato, gostou das notícias, por gentileza se inscreva no canal, dá um like no vídeo, é muito importante pra gente. E usa o Hypar aí também, que vai ajudar demais no nosso crescimento, na disseminação dos nossos vídeos, da nossa mensagem. Valeu, meus amigos, tamo junto, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, a gente volta aqui a qualquer momento com mais vídeos. Tamo junto.